O futuro. Revelado. Pelo Apocalipse. Agora, no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo ao seu programa O Amanhã Hoje. O seu encontro com o futuro é aqui. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto que muito interessa a todos vocês: a revelação da besta do Apocalipse. E vamos fazer esse estudo tendo como base a palavra de quem conhece, do Criador. Para isso, vamos orar pedindo sabedoria a Ele para que nos revele. Me acompanha? Pai Santo que nos altos céus habitas, suplicamos sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. Abençoe a cada telespectador para que entenda a mensagem e possa, Pai, ser motivado a Te obedecer por amor a Jesus. Abençoe também este servo que aqui está. Que seja o Senhor Jesus a falar ao Teu povo e não ele. Que o público veja a Cristo e possa ser por Ele conduzido pela verdade. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa revelação começa no capítulo 17 de Apocalipse, a partir do verso número 3. Ali, João relata que o anjo, aquele que o seguia, o anjo guia seu, ele levou a um deserto. O texto diz: levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Quem conhece a Bíblia não se surpreende ao ver João dizendo que ele se admirou ao ver esta cena. Uma mulher sentada sobre uma besta com 7 cabeças. A visão, obviamente, é simbólica, porque tal animal como esse descrito aqui não existe, fisicamente falando. Então João já entendeu que a informação a ser captada dessa mensagem, ela seria captada a partir da decifragem dos símbolos. Então ele olhou para a mulher e entendeu que ela é símbolo de alguma coisa. Ele já sabia o que mulher significava, porque a Bíblia em várias partes compara a mulher a uma igreja. Um exemplo nós temos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja de Deus na terra é comparada a uma mulher virgem, pura. Agora João vê uma mulher, símbolo de igreja, mas que está ébria, bêbada do sangue dos santos. Que estranho! Uma igreja matando os santos de Deus? Como isso pode acontecer? Algo João já tirou dali, porque o Apocalipse disse que esta mulher, ela é uma prostituta. Aqui, por exemplo, no verso 5, é dito que ela tem um título no qual está escrito Mãe das prostituições e abominações da terra. Então ela é uma mulher que não é fiel a Cristo, é uma igreja infiel a Cristo. Em lugar de ensinar as verdades da palavra, ela ensina os dogmas e teorias dos homens. Agora, que tipo de dogma? Vamos começar a decifrar os símbolos e entender. Aqui é dito no verso 5
que esta mulher é chamada a Grande Babilônia. Babilônia foi um reino antigo e tinha uma característica singular. O seu rei instituiu a adoração a imagens de escultura. Vamos ler o texto. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, etc. E no final do verso diz: para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei de Babilônia ergueu as imagens, a imagem de escultura, ordenou que todos adorassem a imagem. Babilônia também existe hoje, de forma simbólica, claro. Existe uma instituição que sancionou a adoração a imagens. E você vai ver pela fonte que nós vamos te apresentar agora na tela. A Igreja Católica, nos concílios de Niceia e Trento, aprovou e recomendou o culto das imagens. O texto de Daniel ainda nos diz que o rei foi mais longe. Além de instituir a adoração a imagens, ele ordenou que aqueles que não seguissem o seu dogma religioso, o seu ensino de adorar as imagens, seria queimado na fornalha ardente. Vamos ler. Verso 5 de Daniel 3. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, e aqui menciona todos os instrumentos, mais adiante diz: vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Da mesma maneira, a Babilônia moderna fazia com que os dissidentes da sua religião fossem condenados à fogueira. Na Idade Média, o papado medieval fazia uso do seu poder para condenar os hereges à fogueira. Nada há de novo debaixo do sol. Não estranhe, tá bom? O que aconteceu no passado se repete agora. É só isso. Agora, o que Deus tem a dizer com relação ao culto a imagens de escultura? Em Êxodo 20, verso 4, o Senhor diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Deus diz: não adore imagens. Mas a Babilônia moderna diz: adore imagens, nós sancionamos. Então a Babilônia moderna é uma igreja que se afasta ou vai contra os ensinos de Deus, os ensinos de Cristo. Por isso, ela é aqui identificada como prostituta. A prostituta é uma mulher que trai o seu marido, o seu esposo. E aqui nós temos a Babilônia claramente identificada. Obviamente, entende-se no sentido espiritual. Babilônia representa uma igreja moderna hoje. E o profeta João se admirou de ver como uma igreja cristã poderia colocar-se assim, em direta oposição a Deus, e ainda buscar matar aqueles que servissem a Deus, aqueles que obedecessem a sua palavra. O anjo, entendendo a situação de João, no verso 7 disse: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Há uma revelação para o tempo do fim nestas palavras aqui. Não é só nós conhecermos a história, não é só sabermos o que Babilônia fez no passado, mas é saber qual é o papel que ela representará no futuro e o que isso afetará a sua vida e a minha. Está interessado em saber? Então, acompanhe a leitura. Vamos seguir no estudo. Verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. A mulher está assentada sobre a besta.
Isso significa uma posição de domínio, de comando. Quando a pessoa senta sobre o cavalo, ela tem as rédeas, ela controla. A igreja católica, ela é responsável por eleger líderes, esses que sim têm poder, têm autoridade sobre ela, e no passado tiveram autoridade sobre outros também. A revelação da profecia vai por aí. Quando você vê besta, o Apocalipse 13, ele fala que a besta representa um poder religioso, político e perseguidor. Vamos ler os versos que dão base para esse entendimento, ou seja, que revelam isso. Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Se adoraram a besta, é porque ela é um poder ou líder religioso. Eu só adoro a Deus, mas tem pessoas que adoram a líderes religiosos, correto? Agora o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Tinha poder sobre os povos. Tinha autoridade sobre os reis. Ele mandava e os reis obedeciam. E quando ele tinha esse poder, é dito aqui que ele pelejava contra os santos e os vencia. Vamos trocar em miúdos. Um líder religioso que tinha poder sobre os reis e usava esse poder para condenar os dissidentes das suas doutrinas à morte. Quem seria? Vamos deixar que as fontes revelem para você. Tá? Não confie na minha palavra. O estudo aqui é para você ver as evidências e aí tirar a sua conclusão. Vamos ler. Numa época em que o poder religioso se confundia com o poder real, o Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou duas bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado que aplicava a pena capital, como era comum na época, vários de seus inimigos propagadores de heresias. Como a fonte histórica diz, o papado tinha poder sobre os reis, usava ele no tribunal da Inquisição para condenar os dissidentes das suas doutrinas, e agora os reis executavam a sentença. Isso cumpre exatamente as descrições de Apocalipse 13. Note que aqui não há um intento, um esforço nosso para falar mal de uma instituição ou de qualquer pessoa. Esse não é o foco e o objetivo do programa. O objetivo é informar você. Agora, por outro lado, nós não podemos fugir às evidências, concorda? Temos que ser fiel a você, até por respeito a você que mantém ligado o canal aí agora e assiste este episódio. Vamos voltar para cá então. A visão de Apocalipse 17 trata de uma mulher sentada sobre a besta. Mulher nós já identificamos quem é, a Igreja Católica. Ela está sentada sobre a besta. E a besta nós já vimos quem é, o papado representado pelos papas. Essa besta, ela tem 7 cabeças. E o anjo, no capítulo 17, ele explica o que as cabeças representam. Quer saber? Vamos ler. Verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. 7 cabeças são 7 montanhas? Parece estranho para você? Mas compare com essas referências aqui e você já vai começar a encaixar o quebra-cabeça na sua mente. 2 fontes para você. A primeira diz assim: Roma espalha-se pelas margens do rio Tibre, compreendendo o seu centro histórico com as suas 7 colinas: Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino e Célio. As 7 cabeças da besta representam 7 montanhas. E a cidade, conhecida como Cidade dos 7 Montes, é a cidade de Roma. Faz sentido para você? Ora, o que estudamos até aqui é que a mulher e a besta,
elas são identificadas como a instituição católica, que tem sede em Roma, a gente sabe disso, e também o papado, o qual também tem a sua sede em Roma. Então tudo está coerente. Veja que aqui não trata-se de jogar informações e encaixar. A Bíblia é que vai revelando as coisas. E a segunda fonte, Folha Online. O Vaticano é o menor estado independente do mundo. A cidade está encravada em Roma, capital da Itália. Governado pelo Papa, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. O verso 9 dizia que a mulher estava assentada sobre a besta de 7 cabeças, assentada sobre os 7 montes, cujas 7 cabeças representam. E a referência que lemos diz exatamente isso. Viu como faz sentido? O Apocalipse pode ser entendido, desde que nós deixemos a Bíblia explicar a si mesmo. E o anjo disse que as 7 cabeças também têm um outro significado. E esse é o que mais nos interessa. Já no verso 8, falando sobre a besta, sobre o papado, ele tinha dito assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Nós já vimos por Apocalipse 13 que a besta representa o poder unificado do papado, dividido em 3 partes: poder religioso, político e perseguidor. E esse poder se consolidou principalmente na época da Inquisição. Ali sim, o Papa era o juiz dos tribunais, dava a sentença e os líderes das nações tinham de cumpri-la. Esta besta deixou de ser. Ela era, mas hoje não é. Não é difícil de entender o significado. No passado, o papado era perseguidor. Ele tinha característica de besta. Mas essa característica perdeu-se. Hoje ele não persegue abertamente os santos e abertamente ele não demonstra ter autoridade sobre as nações. Mas o verso 8 diz que a besta voltará, ela há de subir do abismo, vai voltar a perseguir e matar os santos. Quando isso será? A chave está na profecia. No verso 10, a profecia diz que as 7 cabeças também são 7 reis. 5 já caíram, e 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Se a besta representa o poder papal, então a cabeça da besta tem que ser o dirigente do poder papal, que é o próprio Papa. Se são 7 cabeças, devem ser 7 papas. Agora, a Bíblia ela nos deixa claro que não são 7 papas quaisquer da história. Já houveram mais de 200 papas na história. Mas a Bíblia diz que eles são 7 reis, está no verso 10. Eu não sei se você tinha conhecimento disso, mas os papas apenas passaram a ter título de rei depois que a Igreja Católica se tornou um país. Até porque antes nem poderiam ter. Faz sentido dizer que o líder religioso é rei? Não faz, né? Mas em 1929, por meio do Tratado de Latrão, Benito Mussolini da Itália, ele concedeu uma área de pouco mais de 40 hectares de terra e ali foi fundado o Estado Independente do Vaticano. Sabe qual é o regime de governo desse Estado? Veja a fonte, Folha de São Paulo. E a Igreja Católica Apostólica Romana não é nem nunca foi uma democracia. Ela é melhor descrita como uma monarquia. Segue, o Papa é provavelmente o soberano que mais poderes reúne no planeta, pois não tem suas ações limitadas por nenhum tipo de parlamento. Desde que o Vaticano foi constituído, o Papa se tornou rei. Então é a partir dali que nós podemos contar os 7 reis da profecia. E ela diz: 5 caíram, 1 existe, outro não é vindo, e quando vier, tem que durar pouco tempo. Nós colocamos na tela para você os papas que estavam no poder após o Tratado de Latrão, os papas que têm o título de reis. Pio XI
Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II foi o sexto e Bento XVI, o Papa atual, é o sétimo Papa. A Bíblia diz: são também 7 reis, Apocalipse 17, 10. 5 já caíram, um existe, e outro, o sétimo, ainda não chegou. Quando vier, convém que dure pouco tempo. O sétimo duraria pouco tempo. Como você viu pela lista, o sétimo da lista é Bento XVI. Queremos apresentar na tela uma declaração feita por ele mesmo quando ele assumiu o reinado. O Papa Bento XVI previu para si mesmo um curto reinado. A Bíblia dizia que o sétimo tem que durar pouco tempo. E o sétimo disse: vou ter um reinado curto. Pergunto, é uma coincidência ou é um cumprimento de profecia? Amigo que me escuta, esse entendimento que você está ouvindo agora, ele já era anunciado, já estava postado em sites desde a década de 90. Pessoas no mundo inteiro já tinham esta revelação. Aqui, ali estavam as pessoas que entendiam. Nós mesmos já entendíamos isso em 2001, muito antes do João Paulo II sair do poder. Antes do sexto sair do poder, antes do Papa anterior sair, sabíamos que o sétimo duraria pouco tempo. E quando ele chega, ele cumpre a profecia dizendo que vai durar pouco tempo. E se você acha que é coincidência, que tal então considerar a idade do Papa atual? Você acha que ele vai durar muito tempo? Pois até a lógica mostra que a profecia está se cumprindo. E o que é mais impressionante é o que vem em seguida. Preste muita atenção. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Apocalipse 17, verso 11. O próximo Papa será o problema. Ele guiará o mundo à perdição. Ele terá novamente o poder de besta, aquele poder de perseguir e matar os dissidentes das suas doutrinas. Parece absurdo para você? Na era da internet, na era de tudo digital, na era em que há liberdade, o mundo vai voltar a essas trevas? Sim, vai. Pode escrever. E diz mais. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os reis da terra vão entregar o seu poder a esse próximo Papa. Verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Haverá um conflito final. Este será entre a besta, o próximo Papa, e entre o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro vencerá, porque, como diz a Bíblia, ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória, e acabará com o reinado da besta e com esta história do pecado. O final será feliz para aqueles que estiverem com o Cordeiro, aqueles que o seguirem, forem fiéis, como diz a Bíblia, fiéis em obediência à sua palavra. Como estar ao lado do Cordeiro nos últimos dias? A Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12. Muita atenção. Ali diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Oxalá possa você estar entre eles, que você possa estar junto com o Cordeiro, entre os obedientes aos seus mandamentos. Vamos orar? Senhor nosso Pai, pedimos que grave esta mensagem na mente dos telespectadores. Ajude-os a estar junto com o Cordeiro, em obediência aos 10 mandamentos. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.